Olá, tudo bem? Aqui é o psicanalista, clínico e filósofo Jailton Patrício. Você não tem culpa se ele não amou e ele não tem culpa por não tê-la amado. Não é culpa sua o amor não ter nascido no coração do outro. Não é culpa sua o outro não ter podido dar aquilo que quem ama deve dar. Não é culpa sua a reciprocidade não ter aparecido. Não é culpa sua ter dado muito e recebido pouco. Não é culpa sua não ser do jeito que deveria estar. Não é culpa sua ter nutrido alguma esperança de que em algum momento da história haveria uma reviravolta. As coisas são assim e quase sempre não há o que fazer. Você conhece alguém, se encanta, começa a nutrir sentimentos, se envolve, o amor nasce. É um roteiro bonito que traz esperanças, expectativas, planos. Tudo vai bem até que você percebe que o coração do outro não seguiu o mesmo ritmo que o seu. Enquanto um turbilhão de sentimentos acontece em seu peito. E o outro, um turbilhão de sentimentos de dúvida. Mas nada que compare com o que se passa. A verdade é que ninguém tem culpa do que sente, do que quer, do que acha que precisa. Tem culpa por sentir demais, sentir pouco, ninguém tem culpa por querer muito ou por querer nada. As pessoas só têm culpa de uma coisa: não serem honestas sobre os sentimentos que possuem. O único erro é iludir, fingir que sente, despertar expectativas que não pode ou não quer ser cumpridas. Errado é quem joga com o coração alheio, que não foi recíproco aos sentimentos. Não é errado e nem culpado. O outro não tem culpa se não consegue corresponder ao que você sente. O outro não tem culpa se não pode dar o que você espera receber. O outro tem culpa por sentir pouco, demonstrar pouco, ter pouco para oferecer. O outro não tem culpa se os sentimentos que você plantou nele não floresceu. O outro não manda no coração. Ninguém manda. Os machucados são reflexos das tentativas de ser feliz. Não me arrependo de nada. Eu, Jailton, não me arrependo de nada, justamente porque os machucados, as feridas, são reflexos das tentativas de eu ser feliz. O autor da minha história. Por isso que às vezes desacelerar para se reencontrar. Por isso não se cobre tanto, pise mesmo no freio, respire fundo. Passamos muito tempo vivendo o resto da vida raso. Essas coisinhas que nos fazem entender que são importantes, mas que no final das contas são apenas complementos, bônus, cereja do bolo. Há muita gente tentando te ensinar algo que não funciona e você acaba perdendo sua saúde mental. Sua saúde mental é mais importante que seu diploma, seu emprego, sua conta bancária, seu amor próprio é mais importante. O importante quando o amor que você dá aos outros. Estar em paz é infinitas vezes mais importante do que estar certo. Não se cobre tanto. Perceba que está fazendo o que pode e se não estiver fazendo, faça depois. Relaxe um pouco ou muito, relaxe o quanto for preciso. Não se cobre tanto, tenha compaixão de você, aproveite a viagem, em vez de achar que é o destino que importa. Chegar é bom, mas a beleza está na paisagem, no vento que bate no rosto, na música, as canções de Beethoven, ler Friedrich Nietzsche, ouvir as músicas nos rádios, né? Quedas, aprendizados que a vida nos impõe. É bom. Desacelerar não é parar, gente. Dormir, descansar é produção. Desacelerar não é parar, é achar o ritmo correto. Um dos momentos mais importantes da minha vida, quando achamos nosso próprio ritmo, o fluxo que devemos viver, é uma decorrência bonita do autoconhecimento. Não se cobre tanto, se conheça mais, conheça o que é mais bonito e violento em você, o homem e a mulher de alto valor, o que há de mais belo e mais horrível que mora em você. Aprimore o bem ou amenize o mal. Desacelere, respire
respeite, respire, entenda a si mesmo, deixe as consequências rolarem. Por favor, eu te peço, não se cobra tanto. Ninguém tem o direito de dizer como cada coração deve agir. Exato, quando se trata de proteger o próprio coração, só você sabe o que é melhor para si. Não é da conta de ninguém, mais ninguém, é você que tem que dizer qual é o melhor caminho. Não importa o que as pessoas vão pensar, dizer sobre aquilo, se protege o seu coração. Se precisar assumir por um tempo, suma. Se precisar se afastar de algumas pessoas, se afaste. Se precisar cortar vínculos, corte, bloqueia, desinstala o Instagram. Se precisar parar de frequentar determinados lugares, pare. Se precisar bloquear, pagar número, fingir por um tempo que não conhece mais alguma pessoa, faça. É por você. Simplesmente faça se você sente que está fazendo o que é melhor para o seu coração. Naquele momento é certo, ponto final. Ninguém tem nada a ver com isso. Porque é você que tem que lidar com tudo aquilo que mora aí dentro. Bagunça, organização ou não. Ninguém sabe a dimensão em que as coisas são sentidas em seu peito. Ninguém tem capacidade de medir o tamanho da bagunça que mora no outro. Não são as outras pessoas que deitam a cabeça no travesseiro e pensam aquilo que está passando na sua cabeça agora. As pessoas lá fora não são você. Isso já é motivo suficiente para elas não se meterem nos assuntos da sua alma. Não é infantilidade, gente. Não é desequilíbrio emocional, não é falta de jogo de cintura. É apenas seu jeito de lidar com as coisas. E cada um tem o seu. Se você achar que as atitudes que está tomando preservam e ajudam o seu coração, não precisa dar satisfação. Porque só quem sente é você. A sua vida é única e intransferível. Só quem sente tem noção do que está passando. Cada dor é única e particular. Sentimentos são processados de forma especial no peito de cada pessoa. Não existe fórmulas ou poções mágicas. Não existe roteiros, jeitos certos de agir. Organize sua bagunça de maneira que julgar conveniente. Um abraço do seu amigo psicanalista clínico, filósofo Jailton Patrício. Para quem quer terapias, sessões de psicoterapia, entre em contato com os nossos canais. Um abraço e ame-se.